Pessoal, a minha convidada de hoje é a Flávia Lemos, que porventura é a minha paciente, que faz reposição hormonal comigo, que é uma mulher super atualizada, que trabalha também com mulheres nesse período de menopausa, que é muito difícil. A Flávia é personal trainer e ela trabalha somente com mulheres nessa faixa etária e com, né, essa dificuldade que a gente tem de ganhar massa muscular no período da menopausa. Quando eu pensei em fazer a live, eu pensei em falar exclusivamente de ganho de massa, de musculação, de atividade aeróbia, mas ela mesmo trouxe para mim que após ela fazer, né, o uso do implante hormonal, a terapia de reposição hormonal, muitas pessoas perguntaram e trouxeram seus medos, suas dúvidas. Então eu vou convidá-la, vou chamar ela aqui para nossa live. E aí a gente vai já começar a falar sobre isso com ela. Olá, Irlanda! Flavinha, tu já tá por aí? Se tiver, vamos participar, vamos entrar. Esperar aqui ela aceitar. Flavinha. Eu vou ver aqui, né? Uhum. E agora? Ela não tá conseguindo participar. Eu não tenho que se ela tá lá. Vamos ver se ela já tá online. Bom, por que então abordar um assunto tão importante quanto a menopausa? Muitas vezes, pessoal, a gente fala sobre gravidez, fala sobre a menarca, que é a primeira menstruação, fala sobre casamento, fala sobre marido, fala sobre casa, sobre filhos, mas um assunto que é muito pouco tocado é a menopausa, né? A menopausa, ela chega de forma praticamente surpresa para todo mundo e ela vai literalmente acabando com a vida de muitas mulheres. E infelizmente, muitas mulheres se deixam levar por isso. Elas realmente param suas vidas, perdem seus maridos, suas famílias, se afastam dos filhos. E percebendo isso, eu vi que naquele momento ainda não sou eu, mas que no futuro poderia ser eu. E por esse motivo, eu resolvi dedicar muito tempo, muitas horas dos meus dias para estudar como deve ser feita, até que ponto deve ser feita, se deve ser feita essa terapia de reposição hormonal. Quero aqui quebrar esse místico de que hormônio causa câncer. Gente, hormônio não causa câncer. Se vocês pensarem, quem é que tem mais câncer? Quem são as pessoas mais acometidas pelos cânceres? São pessoas mais velhas, com menos hormônio. Se hormônio fosse uma causa de câncer, todos os jovens teriam, então, câncer. Porque quando a gente está jovem, a gente está cheio de hormônio. E não é o que acontece, né? E essa falta de hormônio, ela afeta a vida da mulher como um todo. Afeta do homem também. Mas afeta, a gente está falando aqui de mulher, a gente vai focar na mulher. E ela traz problemas a nível cognitivo, memória, a nível de disposição, libido sexual, secura vaginal, dificuldade aí de ganhar músculos, né? A mulher geralmente nasce com uma silhueta bem bonita, igual um violão, e aí do nada ela vira, desculpem a sinceridade, ela vira um bujão de gás. Ela fica fina para baixo com aquele barrigão, né? E fica realmente aí com sua autoestima abalada.
É inegável a gente falar um pouco também de estética. É claro que o nosso foco aqui não é esse, mas a estética é a terceira necessidade do indivíduo, seja ele homem ou mulher. Então, é hipocrisia a gente falar que a pessoa não quer ser bonita. Eu acho que todo mundo quer ser bonito. Eu acho que todo mundo merece se olhar no espelho e estar congruente, estar satisfeito com aquilo que vê. É claro que eu não sou a favor de mudanças radicais, eu não sou a favor de coisas assim que vai mudar completamente a sua essência, que vai te ridicularizar, mas eu sou a favor sim de que você viva a sua melhor versão em todas as fases da sua vida e na menopausa não é diferente, tá? A menopausa ela não deve ser uma pausa. Ela deve ser um momento da vida maravilhoso, aonde você já está com seus filhos criados, aonde você não tem mais medo, aonde você não tem mais insegurança, aonde você já entendeu sobre a sua situação financeira, até onde você pode, o que você deve fazer, aonde você já deve ter realizado boa parte dos seus sonhos, né? E eu entendo que os sonhos não podem parar. A gente precisa continuar sonhando, continuar vivendo, sabe? Não importa a idade que você viva. Hoje eu recebi um vídeo de uma senhorinha de 87 anos fazendo rapel. E eu achei super interessante, porque muita gente se limita, né? Ah, eu já tô com 40 anos, eu não posso mais, eu tô com 50 anos, eu não posso mais. E assim, mulher, acorda. Você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser e achar que você deve. E isso se refere a, inclusive, superar a menopausa e não parar sua vida por causa dela. Muitas vezes a gente não consegue sozinha. A gente realmente precisa de ter uma médica, precisa de ter nutricionista, precisa de muita terapia para entender esse problema, que não é só médico, tá? Somente eu seria muita audácia da minha parte dizer que o médico é autossuficiente para tratar a menopausa. A menopausa precisa ser tratada por vários profissionais, né? Por terapeutas, por nutricionistas, por psicólogos, enfim, e a gente conseguir entregar para o paciente, de fato, o resultado que ele quer. Eu tenho pacientes belíssimas que viveram uma vida que não tinha tanta disposição e que falam, doutora, o que, que é isso? O que, que é ter 46? O que, que é ter 48? Pessoas que estão, inclusive, vivendo a melhor parte da sua beleza, a parte que realmente. Oi? Vivendo. Oi, Flavinha entrou, gente. Que bom, ela conseguiu entrar. Oi, Flavinha, já te chamo, tá? Que estão vivendo a melhor parte da sua estética agora, nesse momento, né? E eu tenho uma paciente que é muito modelo disso. Eu sempre falo que ela é maravilhosa, elegantíssima. Ela tá aqui na live com a gente, a Irlanda. E assim, ela é sinônimo de juventude, ela é sinônimo de beleza, ela é sinônimo de profissionalismo, sabe? Eu brinco com ela que ela é tudo de bom. E ela é mesmo. E ela passou a vida inteira não tendo um corpo tão legal assim. Oi, Sara, tudo bem? Ela passou muito tempo não tendo um corpo tão legal assim. E hoje ela é simplesmente assim, perfeita, perfeita. Ó, quem me inspira é vocês, são vocês que me inspiram. E ela viveu isso, porque foi nos últimos 2 anos que ela conseguiu, então, provar para ela mesma, que no caso ela é só sobre ela e ela mesma, que ela podia sim ser linda mesmo após os 40 anos. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou chamar a Flavinha, eu acho que ela já está aqui. Vamos ver se ela consegue agora aceitar a gente. Convidei. Oi, Flavinha, tudo bem? Olá, boa noite, Renata. Boa noite a todos, gente. É um assunto que eu amo, né? Já fico aqui toda elétrica para conversar sobre essa questão da menopausa. Mas e aí, Renata, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tô ótima, graças a Deus. Melhor ainda depois daquela reposição, viu, mulher? Gente, eu tô a 1.000 por hora, viu? Tava comentando com minhas alunas. Eu tô assim, ó, arisca. Muito Hormônio feliz, sim. é vida, hormônio é vida demais. E Verdade. hoje, Flavinho, eu queria que tu contasse para as nossas, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, o que que te motivou, o que que te levou a querer trabalhar com mulheres nesse período que é tão difícil. Seria mais fácil trabalhar com pessoas mais jovens que respondessem mais rápido e que você conseguisse, né, mais alunos, porque quanto mais resultado, mais alunos. Você escolheu Sim. trabalhar com um público que é uma resposta mais difícil. O que te motivou a isso? Sim,
Renata, pois falando sobre isso, o que me motivou foi justamente quando eu entrei na menopausa, né? Que tem uns 3 anos, então no final dos meus 48 anos, eu comecei a ter os sintomas da menopausa e para mim foi um momento muito difícil, foi uma avalanche mesmo, senti muitas coisas, fiquei 15 dias basicamente deitada, sem motivação, sem energia, sem nada, sem tudo, eu não conseguia nem dar aula. Então, tudo isso foi passando assim, um filme na minha cabeça. Então, eu me lembrei que, ao longo da vida da gente, a gente vem treinando, a gente vem se cuidando, mas ninguém pensa nesse momento da menopausa. Na verdade, as mulheres hoje, elas começam a se preocupar um pouco com essa questão quando elas entram de fato na menopausa. E às vezes isso não é muito bom. O bom é você se precaver, é se cuidar, é você ter informações, é você ter ajuda, é procurar também essa ajuda. Só que é justamente essa dúvida que muitas mulheres têm. E quando eu estava dentro da situação, que eu passei, que eu fiquei me sentindo assim, debilitada, eu levantei a cabeça e comecei a pensar assim, meu Deus do céu, não, eu não posso deixar me abater dessa maneira, eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que ser forte, eu tenho que treinar, eu tenho que voltar à minha vida, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu posso vencer isso, sim. Então, eu não estava muito atenta que essa menopausa ela estava já me afetando, porque a gente não percebe isso. A gente entra dentro do processo, mas a gente não percebe a avalanche, aquela mudança dentro da gente. A gente vai achando que é tudo normal, aqueles sintomas é normal, aquela falta de energia é normal, quando na verdade não é normal. A gente precisa de ajuda, sim. A gente precisa levantar a cabeça. Então, quando eu estava dentro desse processo, eu falei assim, gente, eu vou começar a ajudar mulheres que estão na mesma situação, porque muitas me procuravam depois e começaram a conversar comigo. Aí veio aquele tanto de dúvidas também na minha cabeça, aquele tanto de perguntas das mulheres. E aí eu comecei a me deliciar com essa situação. Eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso, porque eu posso resgatar muitas mulheres que estão nessa situação, muitas mulheres que estão sofrendo, porque a menopausa, quando ela chega na fase da gente, ela não pede permissão, não. Ela vai chegando, ela vai te derrubando, ela vai ter um trator passando por cima de você. E se você realmente não estiver forte o suficiente, tanto assim no teu corpo como na tua mente, e pessoas ao teu redor para te dar dando força, você realmente entra no estado de depressão. Você fica debilitada, se sente vontade de chorar, se sente incapaz. E tudo isso é motivo para a mulher, ela, tipo assim, ela se entregar. Ela fala assim, não, é normal, eu estou na menopausa, está tudo bem, eu parei aqui, minha vida se limitou aqui. Como a gente vê muitas mulheres que continuam assim, e outras diferentes. Aí tem aquela história hoje que fala assim, que a mulher de 50 hoje não é mais aquela mulher de antigamente. Realmente, não é mais aquela mulher, porque aquela mulher de antigamente é aquela mulher que ficava dentro de casa, submissa ao homem, em casa, fazendo crochê, cuidando da casa. E para ela, tanto faz se ela está com energia, sem libido ou não, é super natural. Só que a mulher de hoje não. Ela percebe que isso é diferente. Ela percebe que os sintomas chegam, mas ela precisa enfrentar, ela precisa resgatar, ela precisa ter os hormônios dela de volta, ela precisa ter a vida dela de volta, sonhar, conquistar. E a gente percebe que é um momento crucial para a gente dar continuidade na vida da gente. E foi tudo isso que me despertou. Quando eu me vi naquela situação deprimente, eu fazendo os exames, conversando com os outros médicos, desmotivada totalmente, eu falei assim, meu Deus do céu, não é isso que eu quero para mim. Eu quero minha vida de volta, aquela Flávia animada. E aí foi quando eu comecei a me cuidar, com muito treino, alimentação, aquela coisa toda, né, que tu sabe. Mas ainda não tinha pensado na reposição. Né? Eu ficava querendo me enfrentar sozinha, me cuidar, fazer as outras partes, mas a gente esquece do principal, porque eu falo que essa fase ela é um combo, os hormônios, né, o cuidado com a saúde, a alimentação. Aí ela vem tudo aquele preparo, não é só os hormônios, não é só o treino, não é só a alimentação, é um cuidado geral, mas sendo que os hormônios, para mim, ele chega a ser o essencial, como eu falo para muita mulher, porque se você não tiver hormônio para você ter tua vida, você não consegue nem ter motivação para nada. Você pode até conseguir fazer as suas coisas, mas você percebe que é aquela coisa desmotivada, afinal do dia, que está tão cansada que tu não consegue fazer mais nada. Mas quando você faz a tua reposição normal, quando você está ali, sabe, apta, você vê que tudo é diferente, que você tem muita vida, muita coisa ainda para fazer. Então foi isso que me levou a estar hoje nessa área e cada dia
eu tô mais feliz, mais, como se diz, dentro desse processo, vivendo e amando e me sentindo muito feliz. Renata, muito mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes eu percebo no meu consultório, Flávia, assim, que chegam mulheres, muitas vezes até com diagnóstico errado. Por exemplo, paciente com diagnóstico de depressão. E aí, cheia de ansiolíticos, de antidepressivos, que é uma cascata, e eu aqui tenho muito respeito pelas medicações. Eu acho que, assim, remédio, nossa, se tá com problema, tem que fazer uso mesmo. Entretanto, muitas vezes eu recebo diagnósticos errados, no seguinte sentido: tratam a paciente como depressiva, colocam ansiolítico na paciente e esquecem de resolver o problema base, a causa. Uhum. É mais ou menos quando a Verdade. gente vai construir uma casa. A pessoa está comprando a tinta, está comprando a decoração da parede, mas esquece que antes disso tem cimento, tem piso, né? E aí, Toda uma como é que a gente vai fase. tirar a paciente daquilo? E esses ansiolíticos, esses antidepressivos, eles muitas vezes deixam a mulher ainda mais, sabe, encolhida, menor, né? Habilitada. Eles fazem efeito até certo ponto de tirar aquelas crises de choro e tal, mas eles não viram a chave, né? É, E eles vão funcionar ativamente inibindo hormônios importantes com como o certeza. DEA, a testosterona. O que vai acontecer? Você vai se tornar uma mulher ainda menos sexual. A sua vagina vai Uhum. ficar ainda mais ressecada, dificultando a penetração do seu parceiro. E é claro que o sexo vai doer, tá? Porque você tá ali usando uma coisa que está diminuindo o seu hormônio, que está Isso. bagunçando com sua vida, que está te paralisando e você não está resolvendo o problema causa. Então, É, o hormônio, o que vocês precisam entender é que o hormônio ele é o combustível do corpo humano. Como a verdade. gasolina está para o carro, né? Como o oxigênio está para nós, para o nosso corpo humano, é necessário que haja hormônio. E aqui eu não estou me referindo apenas à testosterona, estradiol, progesterona, mas existem outros hormônios importantíssimos, Sim, sim. cortisol, que inclusive, se estiver desregulado, a paciente pode malhar o que ela malhar. Ela vai cada Depende vez da mais, função ó, rápida. ganhar, ganhar, Verdade. ganhar. Inclusive peso, inclusive gordura abdominal, tá? Uhum. Eu falo aqui dos hormônios tireoidianos, que são hormônios super importantes para o seu metabolismo. Se você não digere aquilo que você come, como você se alimenta, pode ser a dieta mais low carb do mundo, o treino mais pesado, pode ser 10 Flávia Lemos, mas não vai adiantar, porque é Verdade. necessário que haja uma regulação. Tá? Existe uma importância muito grande para vocês assim terem ideia de reposição, que é repor aquilo que você precisa, aquilo que o seu organismo não consegue mais produzir, seja pela idade, seja porque de repente você está com algum problema de saúde, e existe a anabolização, que é você fazer uso de forma indiscriminada, indeterminada de hormônios, de remédios ou de qualquer outra coisa, É, tá? com certeza. E eu venho aqui falar a importância da gente estar auxiliando e usando, não somente do médico, mas também do nutricionista, do personal e de todo mundo para que a mulher viva aí a sua melhor versão, mesmo após os 40 anos, como muita gente aí acha que a vida acabou. Flavinha, e conta pra gente como é que a importância né, o que que você percebe na sua prática de pessoas que fazem essa reposição hormonal e de pessoas que não fazem a reposição hormonal, a nível de resultado mesmo. Renata, assim, como eu te falei, comecei minha reposição agora com você, e desses dias para cá que eu já vi uma diferença muito grande assim, na minha aptidão, sabe? Aquela força. Noite de sono, minha reparadora, eu tô dormindo bastante, eu tô trabalhando animada, com disposição. Apesar que isso que eu fiz, né, essa reposição, ela me ajudou porque eu sou muito disciplinada também com a alimentação e com treino. A vida toda eu fui uma mulher de treinar, né? Às vezes, antes de ser formada, de ser pós-graduada na minha área,
Eu treinava de qualquer jeito, mas eu quero dizer que hoje eu tenho um treino que eu faço a periodização correta, eu uso de maneira correta os treinos de musculação, meu cardio, alimentação. Isso me favorece, sim, ter uma boa aptidão, obviamente, e com os hormônios. Isso ajuda bastante, porque a gente percebe que tem uma receptividade legal, que tem uma resposta boa com relação ao ganho de massa magra, com relação à nossa força, com relação à nossa disposição. Então, realmente, só soma. É muito bom. Então, eu chego a falar que a mulher sem hormônio é uma mulher que ela não tem perspectiva. Eu sei que tem muitos que talvez não podem realmente fazer essa reposição, aí o médico vai falar sobre isso, mas eu quero te dizer que, com relação a resultado, à disposição, quando a gente está com nossos hormônios em dia, tudo flui, tudo contribui para a gente estar bem, para a gente estar feliz, a gente perceber que tá tudo funcionando, está tudo entendeu? Então, quando a mulher perde isso na menopausa, quando ela entra nessa fase, que ela perde toda essa funcionalidade dela, obviamente ela tem que repor de alguma forma. Nós temos que repor aquilo que a gente perde. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Ninguém fica para semente. Então, se a gente perde a nossa funcionalidade, tem que correr atrás. Se a gente perde nossos hormônios, a gente tem que repor. Se a gente perde a nossa energia, a gente tem que repor. Como? Se cuidando. E qual é esse cuidado? Os hormônios, a alimentação, o treino, relaxar a cabeça. Tudo isso é muito importante para a mulher nessa fase, tá? Então, eu sempre estou falando isso. Flavinha, assim, a Flavinha fez uma reposição hormonal daquilo que eu chamo sempre de Ferrari, pessoal. Que é uma reposição hormonal que é por implante hormonal, tá? Isso é o que a gente tem, assim, de melhor hoje na medicina. É, sem dúvida nenhuma, um grande divisor de águas, porque os hormônios, eles são bioidênticos, né? Hoje a gente, lá no Núcleo, por exemplo, a gente usa a melhor marca, o melhor fabricante do Brasil. Então, não é qualquer hormônio que eu vou colocar dentro da minha paciente. Eu tenho uma responsabilidade moral, eu tenho uma responsabilidade social com cada mulher que entrega a sua vida para mim, né? E essa reposição, ela tem um custo, de fato, um pouco mais elevada do que outros tipos de reposição, mas ela não é única, né? Então, quando um paciente entra no meu consultório, eu tento sempre ouvir o paciente e entender, entre tantas coisas, a disponibilidade financeira do paciente para aquele momento. O que o paciente está disposto a investir? Não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com quanto o paciente ganha. É quanto o paciente está disposto a investir. E eu tento adaptar a realidade da terapia de reposição hormonal àquilo que o paciente deseja. E assim, ao Sim, contrário do que vocês podem pensar, não é caro de forma nenhuma quando a gente faz ela por via transdérmica, não é caro de forma nenhuma quando a gente faz ela por via intravaginal, porque a gente faz e faz muito, tá? Eu não sou uma pessoa que só coloca implante, tá? Para pacientes que têm indicação, sim, eu prescrevo com o maior amor e carinho. Acho que é uma coisa que mudou a minha vida e muda de muitas mulheres, quando feito na dose certa, quando feito com a é marca isso. certa, da maneira correta. Mas não é o único caminho para você atingir o sucesso. Então, assim, se você está passando por um problema de menopausa, de climatério, de perimenopausa, não se iniba de procurar um médico achando que a solução é só para gente rica, porque não é. Tá? Inclusive, o Senado Federal aprovou uma lei onde esse tratamento deve ser ofertado pelo SUS. Eu não sei quando vai ser ofertado aqui no Maranhão, mas em tese o Senado já aprovou essa lei, Sim, não sei quando vai chegar aqui. Eu já fui procurada por outros estados, inclusive, para implantar esse serviço de hormônio, né, de menopausa em outros estados. No Maranhão eu não tenho notícia sobre isso. Até tentei falar com algumas autoridades, com algumas senadoras, sem resposta nenhuma, tá? Mas eu realmente quero deixar claro que ela é necessária. E como a Jéssica falou, entendam uma coisa. Esse problema não é de ginecologista, esse problema não é de mulher, esse problema é de saúde pública, é um problema gravíssimo. Porque com declínio hormonal, os ossos ficam fracos e a pessoa fratura o sim. osso com facilidade. Sem hormônio, a pessoa não cria músculo, e o músculo ele funciona como um protetor do É, nosso corpo. é É como vitalidade, né? assim, como a nossa proteção contra traumas, sabe? Contra fraturas por estresse,
né? Se você sofre um acidente e você tem músculo para se defender, é óbvio que você vai ter muito menos lesões. É um Sim. problema do cardiologista. Por quê, doutora? Gente, a testosterona tem um efeito cardioprotetor que vocês não fazem ideia. As pacientes que fazem uso de testosterona, tanto homens como mulheres, eles têm muito menos infarto, muito menos doenças de obstrução arterial e venosa, tá? Então, assim, esqueçam essa história de que é um problema de ginecologista, porque não é. Ah, é um problema sexual, eu não gosto mesmo de transar, então eu não quero, não vou repor. Acorda, gente, não é nada disso, tá? A sua pele. Gente, Patrícia Leite fala isso o tempo todo. Não tem como você usar outra forma MPT, bioestimulador do mais caro, fazer até mesmo cirurgia de rosto, se não tem estrogênio para dar o colágeno e colar seu rostinho, tá? Então, gente, por Isso. favor, tá? É um problema de todo mundo e vocês precisam acordar para isso, né? E é claro que ela, como a gente falou sempre, é o nosso combustível. Com certeza. E as pessoas têm a maior doença que hoje afeta mais de 50% da população mundial, que é a obesidade, muitas vezes tem um cunho hormonal, né? Tem um desequilíbrio hormonal. E aí as pessoas acabam ficando com aquela pochete, aquela barriga de forma indesejada, Sim, óbvio, por um estilo é de uma vida coisa que eu errado, observei muito em mim. por um estilo de vida errado, né? Mas também por efeitos hormonais. Flavinha, como deve ser a periodicidade desse treino para mulheres na menopausa? Elas devem treinar todos os dias, várias vezes ao dia? Qual é o melhor exercício para a mulher na menopausa? Ótima pergunta, eu gosto até de responder. E, Renata, eu sempre falo que os dois, né? Cardio e musculação, que é a dúvida até hoje de várias pessoas, eles são combinados e não concorrentes, porque o cardio trabalha todo o cardiorrespiratório, o cardiopulmonar, ele desinflama as articulações, afasta a demência, então ele tem os benefícios dele que não pode ser negligenciado. A gente precisa e deve fazer o cardio, até porque também o cardio ele ajuda na recuperação muscular. Mas quando se trata de musculação, treinamento de força, eu sempre digo e afirmo que toda mulher tem que fazer, dos 40 aos 50 anos, a mulher precisa fazer treinamento de força, porque a perda de massa magra é gradual, 10%, e é muito expressivo isso, você sabe disso, porque é a musculatura que regula o nosso metabolismo, ele põe o açúcar no lugar certo, ele utiliza a gordura de forma adequada, ele fortalece a nossa musculatura, ele é como se fosse, como se diz, um amortecedor. Quando nossos músculos estão fortes, as pessoas que têm patologia, quando vamos dizer, uma sobrecarga nos membros inferiores, na lombar, ele vai direto aonde? No músculo e não no osso. Então é preciso que a mulher entenda que é preciso esse treinamento de força para ela obter a funcionalidade dela, para ela obter, como se diz, a força dela, como se diz que eu falo, a autonomia física, porque ela precisa ser independente dos benefícios que eu falo esteticamente, porque a gente ganha de bônus, que a mulher, quando ela treina, que ela faz a musculação, ela consegue um corpo maravilhoso, pernas bonitas, um bumbum avantajado, braços definidos. Quem que não quer estar bem, gente? Porque a menopausa, ela tira isso de você. Então, você tem que buscar isso. Além dessa estética, que é óbvio, que acontece, a musculação também te ajuda no processo de emagrecimento. Ela te ajuda a ter aquela gordura que a gente tem geralmente na fase da menopausa, que eu falo que é aquela gordura visceral. A mulher na menopausa, ela aumenta logo essa região bem que abaixa um pouco do peito, que eu falo que é a gordura visceral é que fala, aqui nessa região do estômago. A gente fica com aquela impressão de estômago alto. Eu observei muito isso em mim quando eu entrei na menopausa. E eu não tinha isso quando era mais nova. Então, eu quero dizer que o mais correto para a mulher é o treinamento sim, de musculação de 3 a 4 vezes na semana, periodizado, 30 a 40 minutos, sem muito exagero, um treino orientado, né, que tem uma boa postura, que tem uma organização, boa execução, tudo isso também é importante, né? E junto
o treino de cardio, que ele vai estar oferecendo um assessoramento. Ela faz em horários alternados, se ela puder. Vamos dizer que ela não tem tempo, ela pode fazer logo em seguida a musculação, mas não pode exagerar, porque ela acabou de fazer 40 minutos de musculação, ela não pode fazer mais do que 15, 20 minutos de cardio, porque ela vai comprometer o trabalho desse treinamento de força. Então, o que eu sugiro? Nós temos 7 dias na semana, né? Então, musculação 4 vezes na semana e o cardio 2, 3 vezes é o ideal para essa mulher manter, ganhar massa magra. Tá, Renata? Essa é a minha dica. Quando as pacientes falam assim para mim, doutora, eu não gosto, eu odeio academia, eu quero substituir por outra atividade. O que que eu digo para elas, Flavinha? Olha, nós temos várias opções hoje, né? Qualquer exercício que tenha resistência. Até o Pilates, ele é indicado sim, porque dentro do Pilates tem, né, aqueles movimentos com a máquina, a professora está ali orientando. Pode ser um Pilates, hidroginástica, pode ser um funcional. É, qualquer exercício que tenha resistência. Exercício com mini bend também resolve, mas sempre tem que ter uma orientação. O importante é que tenha orientação. Mas, venhamos aqui, não gosta da musculação, faz na força do ódio. Tem que fazer. É necessário, é preciso. Não tem essa história de gostar ou não. Tem que fazer, mulheres, porque se a gente não faz a musculação, não vamos pensar só na estética. Vamos pensar aqui rapidinho, lá na frente. Você está aqui com seus 40, 50 anos, ainda está bem com tua força, com tua funcionalidade. E aí, se você não faz esse treinamento de força que você quer, como é que você pensa chegar a 60, 70 anos? Como é que você quer curtir com sua família, com seus filhos, com seus netos? Você quer estar junto deles, deitada numa cama prostada? Ou você quer estar com eles curtindo, brincando, viajando? Entendeu? Então, o treinamento de força é isso. É tua vida de volta, é tua funcionalidade de volta. Então, não tem essa história de gostar. Aprende a gostar. A pessoa gosta de tomar remédio, a cápsulazinha, né? Eu sempre falo isso. Então, ele é uma dosagem diária, todo dia. Vai começando devagarzinho, dentro da tua casa. Levanta e senta no sofá, levanta na ponta do pé, joga a perninha pro alto, te deita no chão. Vai fazendo. Logo ela começa a se adaptar, começa a gostar. E aí ela vai pra academia e vai puxar aquele ferro, aquela barra, aquela... É isso aí, gente. Não tem outra coisa melhor do que isso. Treinamento de força, eu chego a falar que também é vida. Eu ia falar, gente, que ela estava muito boazinha. Porque quando o paciente me pergunta assim, doutora, eu não gosto de musculação, eu digo, meu amor, quantas coisas você faz todos os dias que você não gosta? Eu faço várias. Então, assim, treino de musculação, para mim, não tem substituto. Não tem Não. pilates, não tem nada. O que existe é que você não precisa, se você não ama, treinar todos os dias, de domingo a domingo. Você pode fazer o que ela Isso. falou. Treinar 3, 4 vezes, diminuir, tá? Isso. Ah, doutora, eu tô matriculada 2 vezes na semana, eu vou 2 vezes na academia. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem ter uma resposta incrível, vocês querem ter. Você quer que eu pare minha live? Gente, peraí. Sabe aí. Olha, olha. O que é isso, amor? Tem que falar de menopausa, amor. As mulheres estão ali. Obrigada. Ah, isso Meu também é Deus do vida, viu? céu. Amor, tem que falar de menopausa, sim, gente. É Então, vida também, viu? vocês querem tá bem e vocês não querem pagar o preço, né? A pessoa quer ter, sei lá, uma Ferrari, mas ela só tem condições financeiras de ter um Corolla e tá tudo bem se é isso que você quer, né? Então não Com tem certeza. substituto, gente. Esqueçam isso, por favor, não substituem por nada. Não tem substituto, façam a musculação de vocês. O Pilates é fundamental para mobilidade. Se você Sim, não tiver mobilidade, você não vai ficar uma pessoa com uma vida longa e feliz. E aí eu até deixo aqui uma dica, tem uma super série no Netflix que fala das Blue Zones, que dá as dicas de longevidade, fala sobre a questão das pessoas que vivem por mais tempo, né? Que conseguem se agachar, os japoneses que comem no chão, os sim, italianos que moram naquelas zonas que tem que subir as montanhas, então, pela mobilidade deles, acabam também fazendo força para subir, gerando músculo, né? E, é claro, a questão, obviamente, de associar isso tudo. Não somente ir treinar e depois acabar seu treino com 1 hora de cardio. Então,
Perguntaram aqui a Albertiza Rosa se ela faz o treinamento de cardio antes ou após a musculação. O ideal é que você não ultrapasse 1 hora treinando, porque quando você passa 1 hora de treinar, você começa a catabolizar seu músculo. Então, ao invés de você ganhar, você está perdendo, tá? Então, o ideal é que você dê um intervalo. Tô certa, Flavinha, de pelo menos 6 horas Correto. entre um treino de força e um treino de musculação. O que você pode fazer também, a dica que eu dou é alternar. Então, hoje eu vou treinar força, amanhã eu vou treinar musculação. Ou então, fazer um HIIT. O que você acha, É, Flavinha, do HIIT? Aquele treino de alta intensidade. ótimo, Pessoas ótimo. que não têm tanto tempo como eu. Eu só tenho 40 minutos, 50 minutos estourando para estar na academia. Então, eu faço 40 de musculação e faço 10 de HIIT. O que você acha 10 de disso? risco. Bom, perfeito. Que o risco é intensidade alta, intervalada, né? Ele é muito usado nos treinamentos de força. Ele é comparado com a musculação devido a essa intensidade máxima, mas é como você acabou de falar, não pode ultrapassar de 10 a 15 minutos, porque já não é mais HIIT. Aí vai comprometer realmente o seu treino que você acabou de fazer. Então, o importante é que você faça realmente em horários separados. Mas se a pessoa não tem tempo e ela precisa desse cardio, ela pode fazer no final. E só fazer uma ressalva aí dessa pergunta dela, quando ela fala assim, se ela pode fazer antes e depois, você falou corretíssimo, é isso mesmo. Mas tem um porém. Depende também muito do objetivo da pessoa. Existem pessoas que querem melhorar muito o condicionamento e quer só manter o músculo dela. Ela não está pensando naquela coisa de aumentar tanto assim, quer manter, beleza. Ela pode aumentar, ela pode fazer esse cardio, sim, um pouco maior. Entendam, mas quando ela vai para a musculação, ela perde 50% dessa força, 50% dessa energia que ela tem, ela já não vai fazer aquele treino tão eficiente. Então, por isso que a gente sempre aconselha, se você quer dar ênfase na musculação, um treino mais fidedigno, use o seu tempo, a sua energia, o seu glicogênio só para esse treino e deixe o cardio para um outro momento. Até porque tu não vai fazer a musculação todos os dias. Tira um dia para o descanso e vai lá fazer aquela corridinha ao ar livre, olhar o mar, olhar as coisas, bota aquela musiquinha, vai correr um pouquinho, gente, isso é restaurador. Então, eu acho que 2 dias da semana, a pessoa pode fazer isso sim. Como eu falei, são 7 dias da semana, 4 dias de musculação, 3 dias de cardio. Ou então, Flávio, eu quero musculação todo dia. Beleza, divide esse treino, divide nos músculos e faz esse cardiozinho pela manhã e teu treino à noite, ou vice-versa, tá? Mas sempre tem jeitinho da gente estar melhorando esses treinos, tá? O que você acha Renata. do aeróbio em jejum? Aquelas pessoas que fazem aquele cardio de baixa intensidade no começo aí da manhã, quando ainda não se alimentaram, e para a nível mesmo de menopausa. Renata, assim, é muito debatido esse assunto, né? Do treino em jejum, do cardio. Isso depende também muito do objetivo da pessoa, depende do condicionamento da pessoa, depende como é que está essa nutrição dela, a orientação dela. Isso aí a nutricionista sabe, faz direitinho para a pessoa. Eu já não entro muito nessa parte, mas eu chego a falar que eu não acho tão necessário assim. Depende. Eu acho que de vez em quando sim pode fazer esse cardio em jejum, não visando e achando que o resultado vai ser melhor, tá? Já é comprovado que não, que o mesmo resultado que você faz em bem alimentada, você também é a mesma coisa de você fazer em jejum. Então, tem pessoas que acham que fazer em jejum pode ter uma resposta melhor na questão de perda de gordura. Isso depende muito dessa reserva glicogênica dela. Então, eu chego a falar que, com relação à menopausa, eu não sou muito a favor, mas isso é uma opinião minha, né? Quero deixar bem claro que existem muitos profissionais que são adeptos a esse tipo de estratégia. Acho legal, acho louvável. Eu, de vez em quando eu faço, mas é muito difícil. Eu prefiro fazer o meu alimentozinho de manhã, de boa. Quando eu quero fazer um cardio, eu faço um café mais suave, mais leve, eu faço alimentado. Então, essa questão realmente do jejum é bom para alguns aspectos, sim, mas para os outros eu não acho tão viável na questão da menopausa. Assim, sabe? É a minha opinião. Existe algum tipo de limitação da mulher na menopausa? De repente, ela não pode agachar, alguma coisa que ela não possa fazer que você fala, assim, olha, mulheres passou de 40 anos, mulheres passou de 40 na menopausa, não faça. Não existe, Renata, se ela não tiver nenhum tipo de patologia e até Existe para se mulher, tiver, Flavinha? Essa é a pergunta. né? Não, não existe limite para nós, não existe nada que faça com que a gente pare de fazer nossos movimentos completo, agachamento,
baixo ou não, não existe. Existe sim um critério que a gente usa quando a gente pega uma aluna, dependendo do histórico dela, como ela chega nas nossas mãos, se ela vem muito sedentária, se ela vem que ela é iniciante, aquela coisa toda, a gente faz um preparo dessa mulher para ela chegar no final, agachar bem, carregar peso, empurrar, puxar, entendeu? Então, realmente, limite não. Até as pessoas que têm patologia já é comprovado isso, que precisa trabalhar essa região, depois que fortalece, continua movimentando normalmente, sem problema nenhum. Algumas com um pouco de limitação e outras normal. Mas, assim, no geral, não tem limitação não. A mulher na menopausa, a mulher pode fazer tudo. Basta ela querer. Eu quero fazer alguns comentários aqui sobre as perguntas que as nossas espectadoras fizeram. A Cida perguntou sobre as pacientes oncológicas, Ah, eu né? vi. A gente sabe que o câncer, ele não importa de qual seja o cunho dele, de mama, de qualquer, enfim, ele é uma doença muito complexa, né? Que mexe muito com o emocional da gente e, consequentemente, com o físico também. A gente fica muito abatido. Mas, dado o devido cuidado, as orientações que o seu oncologista fez, seguindo direitinho, né? Naquele período em que você vai para casa, que geralmente a gente fica no hospital, faz uma químio e tal, as sessões. Quando você é liberado, em geral, seu próprio médico te libera e pede, né? Que você faça atividade física, sim. Algumas vezes não pode ser em ambientes fechados, devido à baixa imunidade do paciente e à facilidade do paciente de contrair alguns vírus e bactérias que são comuns em academias. Mas você consegue fazer essa atividade ao ar livre, como a gente já falou aqui. Eu acompanho muitos pacientes que estão, na verdade, com o câncer ativo, no tratamento ativo, né? E também pacientes que já receberam alta. Tenho pacientes, inclusive, de outros estados, paciente do Einstein de São Paulo, que eu trato, que são pacientes que fazem uso de terapia de reposição hormonal, são pacientes que malham, são pacientes que fazem cardio e que têm uma vida perfeita. Com certeza, a atividade física e a terapia de reposição hormonal vai ajudar e muito a você sair dessa situação o mais rápido possível, tá? Perguntaram sobre a questão de cãibra, né? Bom, a gente precisa ver se há algum tipo de deficiência no seu exame, né? Alguma deficiência de Falta de algum vitamina, nutriente, né? potássio, como é que está o seu nível de ingesta de água, né? Para que a gente tente entender. A cãibra ela é um sinal que pode ser causado por é um sinal. Alguma coisa que está errada, mas pode ter diversas causas, né? Sim, É importante a gente lembrar também, assim, que essa questão de é mais cardio ou é mais musculação depende muito da constituição corporal atual do paciente e principalmente aonde o paciente quer chegar. verdade. O caso ele é benéfico. Eu sempre falo para as mulheres, engraçado, elas têm receio, né, de fazer cardio demais, e já tem muitas que já adoram fazer cardio, que fica todo dia na esteira, 1, 2 horas, e quase não faz a musculação. Para esse tipo de mulher, e sinceramente, eu chego a falar que não pode fazer esse cardio exagerado, porque simplesmente contribui para a perda, para acelerar realmente essa perda de massa magra, a mulher fica flácida, então é preciso ter um controle muito grande com esse cardio, não exagerando, não passando de 30 a 40 minutos, porque quando ela já passa de 1 hora, há um estresse muito grande no organismo, e aí realmente aumenta o que produz? Aquela taxa de cortisol, que tu sabe que o corpo acaba, com essa taxa, ele acaba comprometendo sim o ganho de massa magra. Então tem que ter muito cuidado com esse exagero do cardio. Então é importante que equilibre, porque é gostoso a pessoa fazendo cardio sim. Eu gosto demais quando eu corro, quando eu caminho, que eu estou ali fazendo 30, 40 minutos, mas eu não passo desses 40 minutos. Aí terminou, já vou me hidratando, já vou comendo alguma coisa, entendeu? Então tem que ser tudo bem organizado essa questão da menopausa. Tem que se cuidar em todos os sentidos. Não pode relaxar, não pode negligenciar nenhuma fase, entendeu? A Garben
Nilma perguntou se quem tem um endométrio crescido pode fazer o uso de hormônio. A gente tem que tentar entender qual que é a causa desse seu endométrio crescido. Pode não ser nada, mas pode ser até uma lesão mesmo maligna. Então, assim, a gente não deve iniciar a terapia de reposição hormonal sem antes fazer um check-up completo. E check-up mesmo a nível hormonal. Não é examezinho de sangue, de glicemia, de insulina, não é nada disso. A gente precisa ver todos os exames. Eu faço questão de pedir mais de 50 exames. As pacientes às vezes reclamam. Outro dia minha sogra reclamou que ela foi furada 20 vezes. Eu não tô nem aí pra ela, eu quero que ela continue fazendo os 50 e poucos exames dela, levando um monte de furada, pegando, mas eu não quero de forma nenhuma que seja omitido, que passe despercebido alguma patologia que ela possa ter, tá? E a É, gente não deve exatamente. começar nenhuma terapia de reposição hormonal sem antes a gente realmente virar o Olha, paciente completo e entender se de verdade. fato o paciente tem indicação. E eu quero ressaltar, pessoal, assim, que existem sim pacientes que não podem fazer uso de hormônio. E para essas pacientes, a gente tem outras alternativas. Existem Sim, muitos nutracêuticos, fitoterápicos, outra via de tratamento que não a hormonal, que pode aí estar recuperando o seu eixo, elevando aí os seus hormônios, ativando aí a sua vida, né? A alimentação se torna muito mais ainda fundamental nesse momento que a pessoa não pode ou não quer usar o hormônio, né? Mas a gente tem sim outras estratégias que não hormonal para devolver aí a saúde e a vida da mulher, mesmo nesse período de menopausa que não é nada fácil. Renata, só também fazendo uma ressalva aqui, é muito importante esse assunto que a gente está conversando aqui. Meu Deus, como eu queria fazer sempre essas lives, porque eu recebo muitas perguntas. Eu não sei se tu lembra que eu até fiz um printzinho daquela dúvida daquela aluna que perguntou para mim sobre essa questão que ela estava entrando na menopausa. Então, a dúvida das mulheres todas, eu chego a falar que é unânime, Renata, como é que é feita essa reposição? Eu posso ou não posso? Elas sentem muito medo. Eu vou te falar que eu sei que elas sentem porque ao longo desses 3 anos eu senti muito medo também. Eu tinha medo, eu tinha receio. Eu digo, gente, ai meu Deus do céu, eu tenho medo da reposição. Eu comecei a pesquisar, eu começava a estudar tudo sobre menopausa, conversava com os médicos, aquela coisa toda e tal. Tipo assim, mas eu tinha medo. Então, hoje eu estou muito feliz com a minha decisão, né, como eu acabei de falar para você. Então, eu queria mesmo que você sempre esclarecesse para a gente sobre é, passando essa segurança para as mulheres com relação a essa reposição. Fala para elas que podem, que os benefícios, porque as dúvidas dela, eu sei porque eu tenho um grupo de mulheres na menopausa, que é no grupo online, elas me perguntam muito, Flavinha, eu tenho medo. Então, o que você pode falar para essas mulheres? Tenha medo de não fazer reposição hormonal, tenha medo de acabar com sua vida, de ter fratura de estresse, tenha medo do seu marido te largar por uma novinha, tenha medo de você não conseguir mais transar, tenha medo de outras coisas, mas não tenha medo de fazer terapia de reposição hormonal. Gente, eu fui atrás. Eu fiquei indignada. Eu falei, gente, eu preciso descobrir quem foi que inventou essa história que hormônio causa câncer. E eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. E o que que eu percebi nos meus estudos? Que houveram lá atrás, nos anos de 1940, 1930, alguns estudos que eles publicaram com um hormônio derivado do xixi do rato. Eles pegaram a testosterona do xixi do rato e perceberam numa amostra de 20 pessoas, tá? E que algumas evoluíram com câncer, mas não conseguiram provar que isso foi feito, foi causado por causa da testosterona do xixi do rato, tá? Então, assim, eu comecei a live quando a gente não tinha entrado ainda, eu falei muito sobre isso. Quem é que é mais acometido pelo câncer? Pacientes mais jovens, com muito hormônio, ou pacientes mais velhos, com pouco hormônio? É óbvio que os pacientes mais velhos, eles são muito mais acometidos pelos cânceres. Então, para que resposta melhor do que essa, né? Você precisa, obviamente, procurar um médico de confiança para chamar de seu, tá? O que eu percebo é que, às vezes, há um uso indiscriminado de hormônio e que nem chega a causar câncer, mas às vezes destrói a estética facial de uma paciente, cria um surto de acne. Muitas vezes cai o cabelo. Então, existem outros efeitos colaterais que são muito mais vistos na prática do que, de fato, o câncer, porque essa relação ela não existe. A relação que existe é pacientes que tiverem com câncer ativo de mama
de ovários e câncer de intestino, a gente evita a reposição hormonal de estradiol, porque esses hormônios, eles são estradiol dependentes. Então, eles acabam por alimentar as células cancerígenas que trazem mutações genéticas, acelerando o processo. Então, por isso que a gente faz o quê? Faz um rastreamento antes de prescrever o estradiol. E, particularmente, eu, Renata, não faço a testosterona também em pacientes com câncer ativo nessa situação. Por quê? Porque a testosterona, ela pode se converter em estradiol através de uma enzima e pode prejudicar aí o paciente, acelerando o processo, né, o processo cancerígeno. Quando um paciente chegar para mim, que teve parente de primeiro grau, uma mãe ou uma irmã que teve câncer de mama, eu faço questão de solicitar um teste genético, tá? E eu também, Flávia, tenho pacientes que têm uma excelente condição que falam assim, doutora, eu quero fazer esse negócio, mas me manda para um geneticista antes. A gente faz uma consultinha online, direto com o Albert, direto com os grandes hospitais de São Paulo. A geneticista de lá de São Paulo te atende, você colhe os exames aqui, vai para lá. 21 dias você sabe todos os seus marcadores tumorais. O que que eu posso ter, o que que eu não posso ter, e aí você faz uma reposição hormonal com muito mais segurança. Eu faço isso com muita frequência lá no núcleo, Ai, que né? legal, Então, assim, ótimo. esqueçam essa relação. Ela precisa ser abolida da vida das pessoas. Tem Sim, sim efeitos colaterais, como eu falei para vocês, mas que a gente, quando faz na dose certa, eles se tornam mínimos. E os benefícios de uma reposição hormonal bem feita são tão superiores aos malefícios que chega a ser assim ridículo quem se recusa a fazer, vamos né? fazer. E principalmente quem acaba a sua vida porque não tem coragem, né? Eu percebo, Flávia, que hoje as pessoas estão sem coragem, né? E de reposição hormonal, de virar uma chave, de viver uma nova vida, né? E é isso que eu tenho tentado a fazer. Motivar mulheres a terem coragem de ser elas mesmas, sabe? De levar a vida como elas acham que devem levar. Muitas vezes a gente passa a vida inteira vivendo a vida do outro. A mulher tem que passar no vestibular aos 18 anos, tem que se formar aos 24. Se fizer igual eu, que fiz não sei quantas milhões de pós-graduação em residência, tem que ficar mais 10 anos estudando. Eu nunca parei, né? E aí tem que parar rápido para ter filho. Porque quando chega com 35 anos, acabou aí a reprodução feminina. Aí entra o período de perimenopausa, que é pior do que o período de menopausa. Porque a mulher está com 35 anos, mas ela está irritada, ela está estressada, ela não tem libido, ela fica perdida, ela é histérica, ela simplesmente, a pessoa passa no carro, ela briga com o motorista, né? Ela tem, hoje a paciente falou assim, doutora, eu tenho vontade de matar. Matar. Eu falei, calma. Ela falou, eu arquiteto na minha cabeça como matar cada pessoa que passa do meu lado, porque eu tô ficando louca já. E assim, 47 anos, e a pessoa não encontra alguém para encorajar ela e dizer, calma, que isso tudo é só hormônio. Tiveram pessoas, verdade. sabe, que entraram no meu consultório e falaram assim, doutora, aquela coisa que eu sou casado, aquele homem, aquele negócio, aquele troço, eu preciso mudar minha vida, quero fazer terapia de reposição hormonal e quero tirar aquele homem da minha casa. Eu falei, calma! O que que esse coitado faz hoje que ele não fazia contigo há 10 ou 15 anos atrás? Você que está intolerante. Doutora, a senhora está me acusando? Não tô. Vamos fazer a reposição hormonal. Daqui a 30 dias você volta. Daqui a 30 dias a paciente entrou. Flávia, essa história é a história mais engraçada da minha vida, porque ela é real. Doutora, meu marido veio comigo. Eu digo, teu o quê? Aí eu tive que contar para ele. Eu falei, você foi chamado de coiso, de despacho, de um monte de coisa. E eles estão hoje firmes e fortes. Ele falou, ele foi Maravilha. tão feliz com a recuperação do casamento dele, né? Que ele foi lá me agradecer pessoalmente. E é o que eu sempre falo: hormônio salva vidas, salva relacionamentos, salva família, salva relações de mãe com filho, salva Verdade. relações de diversos âmbitos, né? Porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais chata. E aí, se você não coloca o hormônio, esse ar de juventude, a gente perde mesmo, é normal, né? Tudo envelhece, gente, tudo tem prazo de É. validade. Mas a gente pode ir lapidando, tratando e sendo a nossa melhor versão. E, Eu quero responder uma pergunta que Renata, foi feita no começo da live. Se é aos 77 anos, nós devemos tomar, né? Fazer a suplementação hormonal, fazer a terapia de reposição hormonal. Pessoal, assim, o ideal é que a gente comece a terapia de reposição hormonal
antes do processo de menopausa. A menopausa é uma data, igual data de aniversário. A menopausa vai ser a última vez que você vai ver aquele sangue escorrer da sua vagina. Isso é menopausa, tá? Quando a gente fala de perimenopausa, de climatério, que é o período que antecede a menopausa, que é pior do que a menopausa, aí sim, a gente fala de um monte de distúrbio hormonal. E aí é nesse período que a gente deve começar a fazer a terapia de reposição hormonal. No máximo, estourando até 5 anos da menopausa. Após isso, a gente até pode fazer, mas a literatura prova que não é mais tão eficaz como seria se tivesse sido feito no momento correto. Pode perguntar, Flavinha. Não, quer te falar que a mulher nessa idade fica mais chata, não é que ela é mais chata, ela fica seletiva. E aí, é aquela historinha que os não que a gente fala para as pessoas é o sim que a gente fala para a gente, né? A gente se permitindo, a gente começa a ter um momento assim, é prazeroso, a gente sabe exatamente o que a gente quer, então a gente não quer mais abrir mão desse momento de prazer, desse momento de cuidar da gente. E isso eu estou percebendo na prática, que coisas que eu não fazia antes e hoje eu estou fazendo muito, e isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz por eu estar conseguindo viver tudo isso. E é isso que eu passo para minhas alunas, que a gente precisa ter esse momento nosso, a gente precisa se cuidar, a gente precisa, sabe o quê? De vez em quando dar uma de louca mesmo, a agenda está cheia de trabalho, você chega e fala assim, gente, é o seguinte, hoje eu não vou trabalhar, eu vou fazer isso, e você pega, vai para a praia, vai sair, vai se divertir, vai sentar num barzinho, vai tomar um chopp com seu marido, vai curtir. Porque a gente precisa disso. Porque ao longo da vida da gente, a gente fica se policiando. É tanto compromisso, é tanta coisa que a mulher faz. Aí, a vida toda ela está ali, mãe, filho, casa, trabalho, faculdade e aquela coisa toda, mas ela esquece do principal, que é cuidar dela mesmo, que é ter esse momento dela. Então, eu chego a falar que a maturidade, que é isso que eu estou vivendo, eu não cheguei a dizer que a maturidade é por causa da idade, mas ela está relacionada à idade porque só quem vive histórias, experiências, que a gente sabe falar sobre a maturidade. Porque quem é jovem demais, às vezes, não viveu muita coisa. Não é querendo falar do jovem, mas por isso que eu digo que a maturidade realmente ela chega na menopausa porque você vai trazendo uma bagagem lá de trás, você vai trazendo tudo. E aí você sabe exatamente o que vai contribuir na tua vida para você melhorar. Então, é isso que eu te falo, que a gente não fica chata, a gente fica um pouquinho seletiva. É isso É mesmo. isso que eu falo. E eu queria fazer mais uma pergunta sobre a relação do álcool, né? Com a menopausa, assim, com o treino. Qual é a tua experiência na prática? Você vê que as mulheres que bebem mais, tem um grande número de mulheres alcoólatras, gente. O alcoolismo, depois da pandemia de 2019, 2020, aí, ela trouxe um quadro significativo de mulheres alcoólatras, e principalmente mulheres alcoólatras disfarçadas numa taça de vinho. Como assim, doutora? É isso mesmo. As mulheres chegam no consultório e falam assim, doutora, eu bebo uma taça de vinho todo dia. E quando a conversa termina, foi meia garrafa, foi uma garrafa todo dia. E isso é um Isso, alcoolismo. Isso é um verdade. alcoolismo, tá? A gente não pode negligenciar isso. E o álcool, além de ser estupidamente inflamatório, desencadeando muitos problemas no seu corpo, no seu organismo, ele afeta principalmente o estradiol, que é o hormônio responsável por te engordar, por te deixar igualzinho lá, um negocinho redondo assim na barriga, um puxãozinho de gás. Então, na prática, você concorda que isso é verdadeiro? Eu concordo, concordo sim. Na verdade, a bebida para nós mulheres nessa fase é uma pena. Eu sei que muitas vão querer até me bater, né? Não é muito aconselhável, assim, exagerar. Você pode tomar assim seu vinhozinho, tomar seu chopinho, relaxar, mas não assim em grande quantidade, porque afeta bastante. Além de comprometer o organismo, como você falou, né, os hormônios, com relação ao trabalho de ganho de massa magra, compromete muito, influencia e faz com que a gente realmente retarde esse ganho de músculo. Então, a bebida em exagero, eu chego a falar que ela é ruim em todos os sentidos da vida, né? Mas, infelizmente, eu sei que tem muitas mulheres que, muitas das vezes, acabam se alagando no corpo de bebida porque está querendo botar para fora alguma coisa, mas existe outras maneiras da gente relaxar a cabeça, existe outras maneiras da gente estar fazendo isso sem ir diretamente para o álcool. Então, um conselho que eu dou nessa fase da menopausa, bora equilibrar um pouquinho,
Bora beber com cautela, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Realmente a bebida não é uma coisa muito boa nessa fase. E diga assim, exagero, né? E quando beber, manter aí o treino normal, manter a dieta normal, né? Não é porque eu já bebi hoje que eu não vou treinar amanhã, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Continue levando sua vida aí ao normal e é isso. E Renata, e outra coisa, quando a mulher bebe em exagero, olha só o que eu falo, é deprimente, porque ela bebe ali, né, tá naquele auge, curtindo, dançando, bota para fora. No outro dia ela tá com ressaca, deprimida, ela não consegue se levantar, ela não consegue treinar, então realmente ela não é uma boa opção, tá? É para um dia diferente, uma comemoração, alguma coisa assim, em grande estilo, aí vale a pena. Mas para o normal, para o dia a dia, não, não combina com a gente. E por último, eu quero deixar aqui a necessidade, ressaltar, na verdade, a necessidade da suplementação. A suplementação é necessária muitas vezes, porque o nosso solo está pobre, por mais que a gente ache que a gente está comendo coisas saudáveis, acaba, pessoal, que nem sempre é suficiente para suplementar a gente. Tá? E a sua ingesta proteica para construção de músculo ela é muito maior do que você possa imaginar. Então, às vezes, a gente come muito carboidrato, pouca proteína e os músculos acabam não se formando. Por isso que eu falo, é importante você ter um nutri, você ter um médico, você ter todos os profissionais para te auxiliar e tornar esse momento, que tem tudo para ser o melhor momento na sua vida, um momento leve, prazeroso e muito feliz. Né? Tá bom? Verdade. Porque Flavinha, o obrigada. carboidrato, rapidinho, porque o carboidrato, Renata, ele é o combustível que leva a proteína até o músculo. Então, esse carboidrato ele tem que ser dosado, nem muito nem pouco, porque sem ele também a proteína não chega no músculo. Então, não vai ter resultado com grande massa magra. Foi Exatamente. ótimo, foi Pessoal, maravilhoso. é isso aí. A gente vai deixar essa live salva para vocês assistirem. Eu e a Flávia estamos à disposição da população brasileira para ajudar quem a gente puder ajudar. O nosso propósito de vida é muito maior do que simplesmente ser uma médica ou uma personal trainer renomada, mas o nosso propósito de vida é ver mulheres cada vez melhores, vivendo a sua melhor versão, com muito respeito, com muita honestidade, com muita verdade, né? Não permitindo que a vida de mulheres sejam interrompidas por questões que podem ser resolvidas, como, por exemplo, a parte hormonal, tá? E para aquelas pessoas que felizmente podem estar comigo no consultório, que eu posso acompanhar de perto, eu acho maravilhoso. Para aquelas que infelizmente não podem, mesmo por consulta online ou, enfim, por algum outro motivo. O que eu puder fazer para estar ajudando, com certeza eu vou estar fazendo. Eu, pessoalmente, invisto meu tempo para responder muitos directs, para responder todo mundo que me manda mensagem. Eu tento ao máximo fazer isso, tá? E é isso aí. Obrigada, Flávia, pela sua disponibilidade, pelas suas explicações, foram muito esclarecedoras, né? E é isso, pessoal. Até a próxima live. Terça-feira que vem a gente tem mais live, Ótimo. eu acho, já. E a gente vai estar aí falando com vocês, conversando cada vez com vocês sobre algum tema relacionado a esse período tão difícil. Um beijo e fiquem com Tá Deus. bom, gente. Beijos. Beijos.